Bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite e a organização por parte do IRI, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, na pessoa do Dr. Valfrido Vardi, que pôde organizar esse evento num momento bastante oportuno, e entendo que as discussões têm sido e serão bastante profícuas, né? Não só neste painel, como já foi no anterior, cujo debate acalorado trouxe um pouco do que a gente pretende e do que é esse debate e essa questão hoje no Brasil. Para iniciar, eu acho que para pontuar, esse painel que trataremos da regulação, acho que todos sabemos, né, todos estão na mesma página, de que a Lei 13.756, em 2018, legalizou as apostas de cota fixa em eventos esportivos no Brasil. Essa mesma lei estabeleceu o prazo de 2 anos, prorrogáveis por outros 2, a fim de que houvesse a devida regulamentação. Entre os anos 2018 e 2022, absolutamente nada foi feito, o que acabou ensejando um período e um momento eu chamaria até de selvageria, envolvendo esse setor, na medida em que apostadores acabaram aumentando em um grau exponencial, e também as situações graves que foram expostas aqui no painel anterior, de modo que, no ano passado, já na nova gestão, em 2023, o governo federal ele desenhou um projeto de lei esse que teria a estrutura básica da futura regulamentação, com a respectivo estabelecimento das competências governamentais para tanto. Esse projeto de lei, apresentado em junho, ele foi discutido amplamente no Congresso, no segundo semestre do ano passado, resultando na Lei 14.750, de 2023. Essa lei, como eu disse, ela estabeleceu a competência do Ministério da Fazenda para essa gestão, para essa regulação. Em seguida, né, a essa lei foi criada a Secretaria de Apostas e também editadas 14 portarias normativas, todas elas, enfim, regulando microtemas, microaspectos dessa grande questão. Então, muito até do que foi colocado aqui em termos de preocupação pelo Eduardo, pelos demais, já está endereçado nessas portarias, e eu acredito que seja fundamental ouvir, né, não apenas o secretário, ouvir os especialistas, para que possamos ter uma noção exata do momento em que estamos e para onde iremos, né, o que se pretende a partir dessa regulação. Antes de iniciar efetivamente aqui as apresentações e passar a palavra para os convidados, temos uma mensagem do senador Irajá, que vai passar aqui por vídeo, por gentileza. Olá, amigas e amigos, aqui é o senador Irajá, e eu queria agradecer o convite do meu amigo Dr. Valfrido, que é o nosso presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estados e as Empresas Privadas. Eu gostaria inicialmente de justificar minha ausência nesse importante evento, porque eu estou aqui, participando em Genebra do encontro da nossa UIP, que é a União Interparlamentar, um grande fórum de debate mundial, com a presença de mais de 50 parlamentares, presidentes de congressos dos seus respectivos países. Mas eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para poder participar, mesmo que à distância, desse debate tão qualificado, com personalidades, autoridades nacionais e principalmente especialistas ligados ao setor dos jogos e apostas e a regulamentação desse setor tão importante que nós estamos debatendo no Senado Federal. E no segundo momento, eu queria também agradecer o apoio recebido na relatoria desse projeto. Nós já recebemos notas técnicas das mais diversas instituições privadas desse país, como a nossa ABIH, que é a Associação Brasileira dos Hotéis, também as empresas ligadas ao entretenimento, a jogos e aos mais diversos segmentos do país, além também do apoiamento com nota técnica dos nossos ministérios, do Ministério da Fazenda, ao Ministério do Turismo, ao Ministério do Desenvolvimento Social, ao Ministro do Trabalho, enfim, a todos os ministérios que vêm manifestando através de apoiamento técnico a defesa dessa discussão, desse debate e, claro, a regulamentação do jogo responsável como um instrumento
para poder fomentar a economia brasileira, para fortalecer o turismo brasileiro, para gerar emprego, renda e, acima de tudo, os impostos. Portanto, nós passaremos, uma vez aprovada essa matéria, que eu estou convencido que nós temos o apoiamento necessário dos senadores e das senadoras, por se tratar de uma agenda social e econômica, que nós iremos transformar o Brasil em um novo ambiente de negócio e passará a colocar o Brasil, posicionando ele na rota do turismo internacional. É importante destacar que nós estamos já nesse debate no Senado Federal há quase 1 ano e meio. Essa matéria que já tramitou em comissões como a Comissão de Constituição e Justiça, no qual foi aprovada, já realizamos também alguns debates temáticos, inclusive no plenário do Senado Federal. É uma matéria que está exaustivamente sendo discutida dentro do âmbito do Senado e, portanto, está pronta, está madura para poder ser deliberada também pelas senadoras e pelos senadores do Senado, do plenário, e finalmente aprovarmos esse marco regulatório que é tão importante para o país, que vai autorizar com restrições o jogo responsável. Lembrando que os jogos é uma grande realidade e que está presente na vida das famílias brasileiras. Portanto, o papel do Estado brasileiro, do Parlamento brasileiro, é poder disciplinar o uso dessas ferramentas de jogos, já que isso já é uma grande realidade. E é disso que se trata esse projeto que nós estamos discutindo no Senado Federal, para que a gente possa autorizar o jogo responsável, dizer um basta ao jogo clandestino, infelizmente, ao controle que o crime organizado tem sobre os jogos no Brasil, isso já há décadas, e a gente convidar empresas sérias e idôneas para participar também desse novo ambiente de negócio, com fiscalização do poder público, com controle, com a disciplina e os órgãos de controle, como a Polícia Federal e a própria Receita Federal, para que eles possam também atuar junto à fiscalização e coibir, logicamente, a evasão de divisas, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro. O Estado brasileiro, evidentemente, passará a arrecadar impostos, frente a essas atividades comerciais. E esses impostos serão naturalmente revertidos em projetos sociais na área da saúde, da educação, da infraestrutura e principalmente o social. Uma outra grande vantagem na legalização do jogo responsável no Brasil é também a geração de emprego e renda. Nós precisamos lembrar que no mundo inteiro, praticamente, os grandes países emergentes do primeiro mundo já legalizaram o jogo responsável nas suas economias, isso há décadas. Se nós pegarmos, por exemplo, os 38 países que compõem a OCDE, apenas a Islândia, entre 38 países desenvolvidos, ainda não legalizaram o jogo. Se a gente comparar com os países do G20, que são as 20 maiores economias mundiais do qual o Brasil faz parte, apenas o Brasil e a Indonésia ainda não legalizaram os jogos responsáveis. Portanto, não pode estar o mundo todo errado e apenas o Brasil certo. Esse é um grande exemplo que a gente precisa fazer uma grande reflexão. E lembrando que esses países que legalizaram o jogo responsável, todos evoluíram seus indicadores sociais e econômicos. Só para dar aqui um dado importante, a grande maioria desses países que fizeram a legalização do jogo, em apenas 5 anos, essa regulamentação aprovada, eles dobraram o fluxo de turistas internacionais que passaram a visitar esses países, ao adotarem, por exemplo, o resort integrado com um modelo de cassinos responsável atuando dentro das suas economias. Portanto, além de gerar emprego, além de gerar renda, arrecadação de impostos, dizer um basta ao jogo ilegal e clandestino, nós vamos estar fomentando o turismo brasileiro. Esse turismo que está muito aquém do nosso potencial. Sabemos que o Brasil recebe apenas 6 milhões de turistas por ano, e esse dado já vem se alarmando e vem se esticando há quase 10 anos. Nem na Olimpíada em 2016 e nem na Copa do Mundo em 2014, o Brasil conseguiu ultrapassar essa marca de 6 milhões de visitantes. Portanto, a legalização do jogo responsável no Brasil, a exemplo do que aconteceu em todo o mundo, vai dobrar o número de turistas no Brasil no universo de 5 anos. Se hoje nós recebemos 6 milhões, nós passaremos a receber 12 milhões de turistas dos mais diversos lugares do mundo, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. E lembrando que esses turistas internacionais vão investir aqui na nossa economia real,
o seu dólar, o seu euro. Isso movimenta a cadeia do turismo, porque é uma das cadeias e um dos segmentos da atividade econômica brasileira mais geradora de emprego e renda. Portanto, será um grande impulso no turismo nacional. E nós lembraremos que o Brasil vai se dividir em duas fases do turismo brasileiro, uma antes e a outra depois do jogo responsável, regularizado e regulamentado pelo poder público. Chamo ao palco o professor Pedro Serrano, que falará do arcabouço jurídico envolvendo o setor e também das lacunas existentes com alguns prognósticos. Está sobrando. Opa, caiu. Eu estou aqui. Ó. Vai para a aposta. Bem, eu agradeço muito o convite que me fizeram para estar expondo sobre o tema aqui. Eu vou tratar o tema do jeito que eu fui treinado. Eu não sou bom, eu fui treinado a fazer, que é através da pesquisa, que é o que eu fui fazer por esses últimos meses, da experiência internacional em termos de regulação, para tratar do assunto. Né? Dei uma olhada em geral na legislação aí que existe nos principais países. Eu particularmente gostei, acho que a gente deve adotar para dialogar mais intensamente com a Lei Geral Estatal Alemã de 2021, porque eu acho que a forma que ela sistematiza já é semi-tropicalizada, vamos dizer assim. Né? Também o Gambling Act 2005 do Reino Unido. Eu acho que a Inglaterra é uma referência pela tradição que tem. Né? E esse Act é também muito estruturado, produto de muita reflexão e debate e diálogo. Né? A Loi 2010, /04 da França, que é também uma referência importante para nós, até pelos valores que essa legislação traz, são muito semelhantes aos nossos e tratam com os problemas que o Marco tão bem soube identificar. E vamos dizer, nos Estados Unidos, a legislação que eu achei mais rigorosa, mais estrita, é a Sports Betting Law, né, de Nova Jersey. Né? Então, essa é a legislação que eu indicaria para a gente ter um diálogo mais íntimo, sem prejuízo de fazer pesquisas em outras. Né? E entender que lá no Brasil nós temos um problema absolutamente atípico em termos de regulação de jogo. Né? O debate, por exemplo, foi muito interessante, o debate que houve antes da gente, mas ele se conformou com platitudes, na realidade. A gente precisa avançar muito o debate. Nós estamos muito primários em termos de argumentos. Tal. A maior parte das coisas que foram aqui colocadas, elas, na realidade, já são solucionadas por técnicas gerais de regulação adotadas em todos esses países que eu falei. Todos, sem exceção. E nós, aqui no Brasil, não adotamos ainda quase nada dessas técnicas regulatórias. Então, a crítica do Eduardo, ele tem muito sentido quando você pega essa perspectiva. Falta ao país a adoção de certas técnicas regulatórias que são adotadas universalmente no ambiente de jogo nos mais evoluídos países do planeta, que aqui ainda não são. Né? Eu vou dar exemplos aqui: rastreabilidade, confiabilidade, são normas gerais que precisam existir. O Marcos falou de restrição social, é muito mais amplo do que o que ele falou na maioria dos países que eu estou tratando aqui. Não existem só restrições sociais a poder jogar. Existem restrições sociais à propriedade do jogo, na maior parte dos países. Né? Existe a exigência que seres sociais participem como coproprietários da atividade de jogo, desde aldeias indígenas a sindicatos de trabalhadores, para que haja um retorno social imediato na atividade, não apenas mediado pelo Estado através do tributo. Né? E isso é quase universal, não estou falando nada que seja estranho à atividade, tanto do jogo físico como agora os jogos online. Não estou falando nada que seja estranho. Né? Isso aí, na realidade, é uma inerência de quase todas essas regulações. Aqui no Brasil, qual que é o problema que nós temos? Nós tínhamos um regime jurídico na atividade lotérica esportiva de serviço público. Aliás, é clássico isso no direito brasileiro. Quando se queria, senadora, apresentar um exemplo na doutrina jurídico-administrativa brasileira, os positivistas em especial, para tentar demonstrar sua tese, que não existe uma essencialidade material na normatividade. A normatividade é meramente formal. O exemplo que se dava era na atividade administrativa, atividade de jogo. É uma atividade que é um serviço público, e era um serviço público, ou seja, a atividade privada se dava sob delegação do Estado. Havia uma entidade geral delegada, que era a Caixa Econômica Federal.
Portanto, não era uma atividade privada licenciada, era uma atividade pública, o dono da atividade era o Estado, por isso que é serviço público, onde ele só delega a execução para a iniciativa privada. Então, nós tínhamos esse regime jurídico, né, que era clássico exemplo. Veja como tem atividades que não são essenciais, que podem ser serviço público pela mera declaração da lei. O jogo. O jogo era tipicamente, no Brasil, esse tipo de perfil que é muito atrasado, como forma, pelo que eu pude observar, de organização da atividade de jogo. E nós migramos para uma certa anarquia, que é uma certa propriedade privada da atividade de jogo sem nenhuma regramento ou regulação. Bem, isso foi resolvido no mundo, grosso modo, adotando a estrutura, sem ser, mas adotando a estrutura das chamadas public utilities. Ou seja, você ter no jogo atividade que é propriedade privada e não propriedade do Estado, mas regulada pelo Estado, e regulada por certas técnicas regulatórias. Então, o caminho que eu acho que a gente está tateando aqui no Brasil é esse. É adotar uma estrutura semelhante à das public utilities do mundo anglo-saxão, né, chamadas atividades reguladas. Embora não seja propriamente uma utilidade pública o jogo, a estrutura regulatória é semelhante à das utilidades públicas. Né? E existem, como eu falei, certas técnicas. Eu tenho que falar logo aqui, que eu sei que eu tenho tempo, né? Mas que vão colocar algumas questões para nós que não estão sendo abordadas no debate. Né? A primeira questão, a sistematização da legislação e da regulamentação. Não há no Brasil. O Eduardo tem razão. Eu falo de sistematização formal, técnica. Né? Nós temos que diferenciar na legislação 4 categorias de normas. Uma primeira categoria subjetiva, que vai circunscrever o universo subjetivo dos licenciados. Quais os requisitos que deve-se ter, ou deve-se estabelecer para alguém ser licenciado para o jogo. A atividade é por licença, né? Ou seja, é uma remoção de obstáculo, como se fala nas técnicas de direito do Estado. O Estado põe um obstáculo, né, ao exercício daquela atividade privada e ele remove quando a pessoa cumpre certos requisitos. Né? Isso é que é atividade de licença. Né? E esses requisitos devem estar pautados, e isso é universal, é gozado que em toda a legislação eu vi os mesmos princípios orientando a formação desses requisitos. É o da rastreabilidade e o da confiabilidade. Não há nada de rastreabilidade na nossa legislação ainda. Nós temos uma exigência de 20% de capital nacional, ponto. Na realidade, tem que haver um regramento que determine o disclosure dessas pessoas jurídicas até chegar às pessoas físicas. Isso é universal, todo país tem isso. Não há atividade de jogo regulado em nenhum dos países que eu pesquisei que não houvesse rastreabilidade integral. O que significa? Há um disclosure das pessoas jurídicas que vão sendo donas dessas pessoas jurídicas que vão ser as licenciadas, até chegar ao nome integral das pessoas físicas, e essas pessoas físicas têm uma série de exigências regulatórias para poderem ser as donas finais da atividade de jogo. Por exemplo, não ter antecedente policial, né? Não ter nenhum tipo de conduta no passado que indique prática ilícita, a aproximação do crime organizado, de qualquer forma, é uma aproximação social. A maior parte dos países, existe na nossa lei um regramento de compliance, já existe na nossa legislação, segundo técnicas internacionais. O que eu estou falando vai além do compliance. São, vamos dizer, regulação imediatamente exigida para o licenciamento. Inclusive, vejam, a regulação de vida social. A pessoa física não pode ter nem socialmente proximidade com gente suspeita de participar do crime organizado. Se te fotografa numa festa com um sujeito que é do crime organizado, você não pode ser licenciado para jogo. E nenhuma pessoa jurídica que você possua, direto ou indiretamente. Se a empresa não quiser fazer esse disclosure, não pode ser licenciada para jogo. É simples, isso é universal. Não há país no mundo em que a atividade de jogo físico online não haja rastreabilidade integral da propriedade. Aqui no Brasil não há nada regulando nesse sentido. É um grande... E nisso que eu falo que o Eduardo tem razão. Há déficits regulatórios no país que tornam ainda hoje a atividade de jogo no Brasil selvagem. Selvagem no sentido kantiano da expressão, né? Atividade que não há regramento, que não tem regra. É nesse sentido a palavra selvagem, né? O outro critério é o da confiabilidade. É o outro princípio que há também de forma universal
nessas legislações regulatórias que eu tratei. É necessário haver uma série de regramentos para demonstrar a confiabilidade das pessoas físicas que são as detentoras finais das empresas que detêm atividade de jogo, né? Existe necessidade de confiabilidade, tanto no plano fiscal, social, quanto no plano criminal, segurança. Quer dizer, existe a necessidade de que essas pessoas sejam confiáveis por parte da autoridade que regula e fiscaliza, né? Precisa haver. E essa confiabilidade é posta, inclusive, no passado do desempenho dela na atividade de jogo. Ou seja, aqui no Brasil nós temos uma exigência apenas de confiabilidade, que é ter tido experiência técnica ou experiência empresarial na área de jogo. Isso é muito pouco, isso não é nada. Nós não temos regramento de confiabilidade nenhuma no país hoje. E isso é grave. Não há país do mundo, não há regulação que eu tenha estudado, Estados Unidos, todos os países europeus, em que não hajam sérias regras de confiabilidade na regulamentação e no regramento. Nós não temos quase nada aqui. Nós exigimos apenas experiência na atividade de jogo ou por parte da empresa. Quer dizer, e alguma outra coisa que está saindo nas portarias, né? Então, vejam, nós temos tudo isso, nasce da forma como estão sendo constituídas, para mim, essas portarias. Elas são fragmentárias. Nós deveríamos ter uma legislação única que diferenciasse, primeiro, esses requisitos subjetivos que eu tratei aqui. O segundo elemento é o regramento da atividade em si do jogo. A atividade de jogo precisa, sim, ser regrada. Também não encontrei país que não tivesse regras específicas quanto à atividade. Ela já estabelece algum regramento, a legislação, por exemplo, quando estabelece que é por cota fixa. Ou seja, o prêmio é uma parte do que foi arrecadado. Não há prêmio cumulativo, como havia nas loterias. É um bom regramento isso, né? Mas é insuficiente, é necessário. A nova regulamentação tem trazido elementos aí necessários para regular a atividade do jogo, ter CPF, identificar quem fez, procurar, vamos dizer, estabelecer mecanismos de restrição à lavagem de dinheiro, ao vício, né? Todo esse tipo de... Há uma intuição muito boa nesse aspecto. O regramento da atividade, parece que a regulação que o Ministério está ensaiando, ela é mais eficaz nesse campo do que no campo da circunscrição do universo subjetivo dos licenciados, né? Então, há uma intuição melhor nesse território, a partir de uma leitura muito semelhante a como o Marco Aurélio fez aqui, de quais são os problemas essenciais. Eu não vou aqui dizer se são só esses os problemas essenciais, eu não tenho experiência empresarial no setor para falar, eu falo do plano regulatório, né? O que você observa estudando a legislação e as condutas dos outros países. O terceiro elemento que é fundamental, que nós estamos também muito precarizados, é ter uma estrutura de fiscalização. Uma parte dos países utiliza o instrumento autárquico, que a gente chama de agência, ficou moda, né? Os administrativistas de menos de 61 anos de idade, não é meu caso, é que tem esse hábito agora de chamar de agência nas últimas 3 décadas. Mas, na realidade, é um instrumento autárquico, uma pessoa jurídica com capacidade de uso da autoridade, ou seja, que possa estabelecer relações jurídicas verticais de autoridade, que tenha uma certa autonomia, não autonomia para fim de não ter que prestar contas para o Congresso, não é isso. É ter alguma autonomia para poder desenvolver uma estrutura de fiscalização. É muito difícil, com o regramento que há da administração direta, você ter uma estrutura de fiscalização eficaz no interior da administração direta. Eu acho que essa é a razão de, na maioria dos países, você ter estruturas descentralizadas, autárquicas, chamadas de agência em geral, que vão realizar essa atividade de controle. Eu acho que era importante o Ministério e o pessoal pensar, né, nessas questões. E, por fim, a legislação penal. Tem que haver uma legislação penal específica, que todo mundo inteiro tem também. A gente precisaria regrar isso. Então, os criminalistas e o PIA tal, vai falar mais sobre isso, certamente. Bem, grosso modo é isso. Que eu entendo que a dificuldade nossa nós migramos de uma estrutura rígida de serviço público, né, de propriedade estatal da atividade de jogo, por uma atividade de uma propriedade privada quase sem controle por um período curto, e agora estamos tentando regular. A segunda dificuldade, esse jogo, vamos dizer, essas apostas virtuais, feitas com base em atividade esportiva ou jogos online, ela, pelo que eu vi, na imensa maioria dos países, foi mais fácil lidar, porque eles já tinham uma estrutura de jogo liberado, jogo físico e jogo virtual, né? Então criaram um braço para poder regular essa atividade. É só você pegar a estrutura que já existia de controle e criar uma atividade a mais.
Então você tinha lá, na Alemanha, você tem lá a agência que regula os cassinos, você cria um braço para regular o jogo online. É muito mais fácil do que a situação que nós estamos. Nós tínhamos apenas loterias, que era um jogo encarados como serviço público, agora estamos tendo que migrar para uma nova estrutura, meio que tateando. Então a gente tem que ter um pouco de tolerância também com a gente, que nós estamos iniciando a experiência agora. Eu, como falei, concordo com as preocupações do Eduardo, embora eu parta de pressupostos filosóficos políticos radicalmente diferentes. Eu acho que o Estado não tem que interferir o mínimo possível no uso do corpo, isso é uma coisa antiga, vem do século XV, XVI, não é nada novo o que eu estou falando aqui. Hoje em dia acha que é comunismo isso, né? Mas o Estado não interferir no uso que a gente faz do corpo da gente, e propriedade, dinheiro, a consequência do uso do corpo, eu acho que tem que, obviamente, ter restrições, esse tipo de intervenção. Quando se fala, então, em intervenções sancionatórias, muito mais restrições, né? Só se houver dano sensível a terceiras pessoas é que eu posso restringir ou sancionar atividades. Agora, regular não. Regular nós estamos falando, como foi falado aqui corretamente, é de estabelecer uma relação não selvagem, uma relação social, uma relação humana, portanto, uma relação pautada na lei e na regra. Muito obrigado, gente. Bom, professor Pedro Serrano, como a gente pôde observar, ele fez uma pesquisa ampla no direito comparado, trazendo algumas percepções, algumas realidades. E eu gostaria de passar a palavra ao secretário nacional de apostas, Dr. Giovanni Rocco, já com essa indagação sobre até que ponto as experiências internacionais elas influenciaram e estão influenciando na regulação no Brasil. E também gostaria que você comentasse um pouco sobre o contexto histórico, como tem se dado a regulação, a estruturação também em âmbito governamental da Secretaria e desse tema tão caro para todos nós. Por favor. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite. Eu, como vindo de origem sindical, falar de pé para mim é mais fácil do que falar sentado. E agradecer ao Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o Jambuca, que vai comandar nosso debate aqui, comentar a Bárbara, o Guelph, agradecer ao Valfrido pelo convite, e a senadora Kátia, obrigado pelo embate que teve aqui, acho que uma forma respeitosa de trazer a discussão. Dr. Pedro Serrano, que falou agora, Dr. Marco Aurélio, que acho que saiu agora, o Plínio, do ANJL, o Cacai, e eu acho que não esqueci ninguém. Bom, vamos falar um pouco aqui das questões das competências, né? O governo tem duas secretarias, uma secretaria de prêmios e apostas, que fica no Ministério da Fazenda, e a Secretaria Nacional de Apostas Esportivas, que fica no Ministério do Esporte. Eu comando a Secretaria Nacional de Apostas Esportivas do Ministério do Esporte. E elas têm competências distintas. A nossa competência é combate à manipulação de resultado, desenvolvimento econômico do esporte e esporte, integridade, fiscalização e monitoramento. E a Secretaria Nacional, a Secretaria de Apostas do Ministério da Fazenda, que está cuidando todo do arcabouço legal das regulações, da regulação, né? Todos esses pontos aqui, Dr. Pedro, com todo respeito que o senhor colocou, a gente segue o que está na lei, né? O que a gente teve aqui foi um período nebuloso de que a gente tinha uma atividade econômica acontecendo sem regulamentação. Foi isso que a gente viveu no país. Então a gente teve uma lei aprovada em dezembro, sancionada em dezembro de 2018, com um prazo de 2 mais 2 anos para regulamentar, e nada foi feito. Nesse meio tempo, a gente teve uma pandemia, onde teve uma revolução no costume das pessoas e nas relações com as telas, e uma Copa do Mundo. Do texto original de 2018, é importante falar isso aqui, a gente não autorizava os jogos eletrônicos dentro das plataformas. O que a gente tinha autorizado eram as apostas esportivas. Eu trago isso daqui porque eu tenho que defender a integridade do esporte, a integridade do futebol, que é o que é mais apostado.
o brasileiro ele sempre gostou de apostar caixa de cerveja em jogo de futebol. Poxa, eu sou, entre outras qualidades, sou corintiano, graças a Deus. E aí eu sempre apostei com meus amigos, falei assim, não, se ganhar, eu coloco a camisa do time, sempre teve essa motivação. Então, eu tenho a missão de defender essa integridade para defender o quê? Uma paixão do brasileiro, que é o futebol. E aí teve esse boom das bets, né, que aconteceu no país. Para vocês terem uma ideia, não sei se todo mundo aqui, uma boa parte do mercado, mas tem muito advogado aqui que está se aprofundando no tema agora, a gente chegou ao ponto de ter pequenas fábricas de sites que entregavam site de aposta em 24 horas. Então, esse número que a gente viu do primeiro embate de bloqueio que a gente teve agora, e aí até dando uma resposta para a sociedade que foi antecipada pelo Ministério da Fazenda, com o apoio do Ministério do Esporte, é um número ainda que a gente precisa tá apurando todo o tempo para enfrentar esse bloqueio. E a gente precisa dividir o que é crime contra a economia popular e o que é aposta ilegal. Porque a gente tem um limite de atuação, seja no Ministério da Fazenda, seja no Ministério do Esporte, como apoio ao Ministério da Fazenda, que é o enfrentamento de quem está aplicando golpe no povo. Então, quando inclusive comentar o Valdir aqui, que um grande amigo, que era para ele, que era para ter sido o secretário e acabou não aceitando. E aí, quando teve o convite para eu assumir a secretaria, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar com a mulher, né? Cheguei para minha esposa, falei, mas, poxa, o que você vai fazer lá, né? Falei, não. Aí a boa casa de família de classe média, a empregada ouvindo a conversa, né? Não, vou cuidar das apostas esportivas. Aí a Aninha, que trabalha em casa, fala assim, doutor Giovanni, graças a Deus você vai resolver o tigrinho. Aí eu falei, quase. E aí, conversando em casa, tal, explicando o que eu ia fazer e tal. Então a gente tem que dividir, porque uma coisa é você matar o carrapato, outra coisa é você matar a vaca, que é a mesma discussão que a senadora Kátia teve aqui antes, no começo do debate, que foi a defesa que ela fez ao agronegócio. Então, o que a gente tem de aproveitar? Por quê? Porque hoje o futebol brasileiro é dependente financeiramente das bets, isso não é segredo para ninguém. É só você pegar patrocínio master de todos os times da Série A, B e C são casas de aposta. Por quê? Porque são agressivos. O que a gente precisa fazer, inclusive eu tive uma reunião com o presidente do CONAR, então a nossa publicidade é uma discussão à parte porque ela é autorregulada, então ela é uma discussão que você não faz por lei, então eu recebo lá direto notificações que a gente tem que tomar atitudes e elas estão sendo tomadas, de como vai ser feita essa questão. Agora, o que a gente pegou e o que esse governo está fazendo é um combate à desordem que estava o setor. Inclusive, eu não sei se o rapaz estava aqui, o Eduardo, antes que falou aqui, que eu acho que precisava olhar também, que a gente uma discussão que a gente vai precisar ter, que é um problema que a gente tem hoje com relação às apostas, que é as redes sociais. Então, eu queria essa energia dele para enfrentar a regulamentação das redes sociais, porque a regulamentação das apostas a gente já está fazendo. E as pessoas precisavam agradecer a coragem do governo, a coragem dos ministérios do esporte, da Fazenda, do Ministério da Justiça que estão sendo envolvidos, em enfrentar esse assunto. Já são mais de 15 portarias, eu acabei de editar uma semana passada, tem uma porrada de processo lá para a gente analisar, e com esses princípios que foram colocados aqui, vai ter rastreabilidade, o processo de confiabilidade também tem dos 150 processos que tiveram entrada nessa última análise, só 93 empresas que passaram por esse crivo, então a gente está enfrentando isso. E até um ponto importante que eu sempre digo, que um dos problemas que a gente teve, que é uma questão legislativa, o nosso Congresso Soberano a gente tem que respeitar, a gente teve aprovação, né, entre aspas, aqui
num linguajar mais simplório, a aprovação do cassino online antes do cassino físico. Então, eu acredito que nenhum país do mundo teve isso, né? A aprovação do jogo online antes do físico. E o que a gente tem feito, principalmente com relação à integridade no esporte, a integridade nas apostas esportivas, combate à manipulação de resultado, que tem que ser um combate que ele tem que ser rápido. O manipulador de resultado ele tem que ser rapidamente punido. Para quê? Para que isso não vire uma prática comum nas séries, principalmente na série C, D dos campeonatos. E o grande foco no Brasil é o futebol, mas a gente sabe que no resto do mundo as manipulações de resultado elas estão principalmente voltadas para esportes individuais. E esse problema vem lá principalmente da China, que a gente que lá tem um grande foco em manipulação de resultado, então porque é muito mais fácil você corromper um atleta só, ainda mais numa atividade de alto rendimento. E então a gente vai enfrentar isso, já estamos enfrentando isso, estamos produzindo agora uma portaria de integridade e uma portaria que vai tratar também das modalidades de apostas. As modalidades de apostas ela tem que ser uma portaria ampla, porque se eu deixar de colocar uma modalidade de apostas autorizadas, o mercado ele vai caminhar para o mercado cinza, para o mercado irregular. Então, existe uma preocupação com relação a isso, né? Principalmente com mercados novos, né? Que é o e-game, coisas que as pessoas que é costume agora, né? Nessas novas gerações. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com os jovens, né? Com essas atividades. E principalmente deixar essa mensagem aqui da Secretaria Nacional de Apostas, que ninguém faz nada sozinho. Então, o que a gente está construindo é uma construção que ela tem que ter participação da sociedade. Não tem essa de que, tá aqui o problema, você vai resolver sozinho. Ninguém resolve nenhum problema sozinho. Então, é muito fácil chegar aqui e falar, não, tá aí o problema, resolve, eu sou palpiteiro. Não, principalmente aqui, quando a gente está do outro lado, que você é, na prática, um servidor público, você vê que você tem uma porrada de coisas que você tem que enfrentar. Você tem a burocracia, você tem que se relacionar com todo mundo, você precisa chegar e ter a capacidade de pegar, principalmente um assunto que envolve diversos ministérios, você tem que fazer todo mundo parte do problema para que todo mundo faça parte da solução. Essa é a entrega que a gente está construindo no Ministério do Esporte com relação às competências. Tá? Então, eu queria agradecer novamente aqui, voltar para o meu lugar, que eu acho que eu falei demais. Muito obrigado, secretário. Acho que foi importante essa recolocação no eixo, né, do problema, esse ponto de situação, na medida em que muito já foi feito. É claro que aprimoramentos são bem-vindos, são válidos, importantes, fundamentais, mas já estamos num estágio bastante avançado e isso precisa ser bastante enaltecido. O Dr. Pier Paolo Bottini, ele participaria do próximo painel, mas vai ter que antecipar, então gostaríamos de ouvi-lo. Prefere? Sobre especialmente lavagem de dinheiro, como que ele está enxergando, como um dos maiores especialistas do Brasil sobre o tema, como que ele enxerga essa questão no âmbito da regulação. Bom, bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiro eu queria cumprimentar o Giuseppe pela mediação desse debate, cumprimentar o Valfrido pela organização, junto com o Cacai, com o Marco Aurélio. A gente lá atrás começou a debater a ideia de fazer esse evento para discutir os aspectos mais polêmicos dessa atividade. Cumprimentar os demais colegas de mesa, o Dr. Rocco aqui, que faz um trabalho muito importante no Ministério dos Esportes, ao lado da Carolina Yumi, né, que faz no Ministério da Fazenda. Então, eu acho que as duas contrapartes aí têm se dedicado, têm feito um trabalho muito importante nesse setor. O Guelph, a Bárbara, um prazer fazer essa discussão com vocês. Só peço desculpas por ter antecipado a minha fala aqui, mas é que fui chamado na universidade para fazer uma atividade. O Pedro sabe bem como é que é a universidade. Se a gente chama, a gente vai ter um problema ali de acabar não indo. Então, eu queria só pedir desculpas e falar muito rapidamente sobre a questão da lavagem de dinheiro aqui, que é um tema que vai ser discutido
no próximo painel, mas eu queria antecipar algumas preocupações que eu tenho e algumas propostas que talvez enderecem um pouco a regulamentação dessa atividade. Quando a gente está falando aqui em lavar dinheiro, todo mundo sabe que lavar dinheiro é ocultar ou dissimular o capital, os recursos provenientes de um crime ou de uma contravenção penal. E basicamente, e quando a gente estuda lavagem de dinheiro, a gente percebe que esse tipo de atividade de ocultação e dissimulação, ele acontece com mais frequência em alguns setores da economia. É claro que eu posso lavar dinheiro em vários setores, mas tem alguns em que isso acontece com mais frequência. Em geral, os setores que movimentam recursos de maneira mais volumosa, aqui estou falando, por exemplo, de instituições financeiras, ou aqueles setores da economia em que os bens que são negociados têm uma alta carga de subjetividade no seu valor, estou falando aqui de leilão de arte, estou falando aqui de negociação de direitos de atletas, ou aqueles em que o ganho decorre ou está atrelado ao acaso. Estou falando aqui do nosso setor específico das apostas. Então, no setor de apostas, eu não vou dizer uma ampla facilidade, mas eu tenho sim alguns pontos que facilitam a lavagem de dinheiro. E a forma de lavar dinheiro nesse setor, elas são muito heterogêneas. Então, por exemplo, o sujeito pode lavar dinheiro comprando um bilhete premiado, comprando um recibo, comprando um prêmio, que já aconteceu. Eles podem sim manipular resultado, né? O sujeito tem um volume grande de dinheiro ilícito que vem de alguma espécie de crime e ele então combina com aquele setor de aposta, com aquele operador de apostas e finge que ganha aquele valor do acaso ou do prêmio. Eu posso, por exemplo, depositar um valor ilícito de maneira pulverizada em várias contas ou em várias operações e depois de algum tempo eu encerro sem jogar em nenhum momento, eu encerro aquilo e retomo de volta e declaro aquilo como vindo daqueles operadores de bets e também aquela forma mais simples em que o sujeito combina com o operador de bet, ele aposta todo aquele volume de dinheiro, evidentemente, estatisticamente ele perde, mas depois ele retoma aquilo com um contrato simulado de prestação de serviço com aquela operadora. Então eu tenho várias formas de ocultar, de dissimular a origem de um dinheiro obtido ilicitamente através desse setor de aposta. Pois bem, como é que é possível prevenir ou reprimir esse tipo de prática? Quando a gente está falando em lavagem de dinheiro, tradicionalmente eu tenho dois grandes pilares de repressão desse tipo de atividade criminosa. O primeiro deles é criar um tipo penal, né? E isso eu acho que todo mundo criou nos anos 90, um tipo penal de lavagem de dinheiro. Então você, quando comete um crime e depois esconde o dinheiro desse crime e tenta reinserir esse dinheiro na economia com um véu de licitude, você então comete dois crimes e não mais um só. Você comete o crime antecedente e é punido pelo crime antecedente e depois você tem uma outra punição pelo ato de tentar reinserir, ou seja, dificultar a rastreabilidade do dinheiro, aqui para usar um termo que o Pedro usou, e colocá-lo de novo na economia formal sobre essa aparência de licitude. Pois bem, esse primeiro pilar, o Brasil, em 1998, aprovou a lei de lavagem de dinheiro, criminalizou esse tipo de atividade, em 2012 fez uma reforma importante e ampliou o âmbito de abrangência da lavagem de dinheiro. Mas tem um segundo pilar que eu acho que é fundamental para o combate à lavagem de dinheiro, que é justamente o Estado, o poder público, percebendo que ele não tem capacidade para identificar todos os atos possíveis de lavagem de dinheiro na economia, ele identifica alguns setores sensíveis que, como eu já disse, são caracterizados pela facilidade da lavagem de dinheiro e atribui a esses setores uma responsabilidade de cooperação compulsória no combate à lavagem de dinheiro. Então, o que ele faz, o Estado? Ele atribui ou responsabiliza os profissionais que atuam nesses setores de colaborar com o Estado no combate à lavagem de dinheiro, fazendo basicamente duas atividades. O primeiro, conhecendo o seu cliente, a gente chama de Know Your Client, que é justamente você ter informações a respeito de quem é o seu cliente, das operações do seu cliente e guardar essas informações. E, em segundo lugar, notificar o poder público sempre que você identificar um ato suspeito de lavagem de dinheiro. Pois bem, o Brasil, na lei de lavagem de dinheiro, estabeleceu esses setores sensíveis, estabeleceu essas obrigações e agora, com a nova legislação referente a jogos e apostas, inclui esse setor dentro desses setores sensíveis. Então, qual é o arcabouço hoje de regulamentação relacionada a jogos que tem relação com o combate à lavagem de dinheiro? Basicamente,
a lei das bets, a lei 14.790, que a gente está conversando aqui, e as portarias, ou algumas das portarias, que regulamentam o setor. A própria lei, aliás, o próprio fato de estabelecer a aposta de cota fixa como elemento de regulamentação já é um passo importante, que na medida em que você tem uma cota fixa, você tem uma dificuldade para dizer que você ganhou um grande volume de dinheiro naquela aposta específica. Então, há sempre um atrelado fixo àquilo que você joga. Então, isso já é uma opção importante para o combate à lavagem de dinheiro. O artigo 8º da lei estabelece a exigência de que todas aquelas instituições autorizadas pelo Ministério da Fazenda a explorar esse tipo de atividade precisam cumprir com as regras de compliance, precisam cumprir com as regras de notificação do poder público sempre que identificarem um ato suspeito de lavagem de dinheiro. O artigo 22 da lei também, quando ele estabelece que é preciso que uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central faça as operações financeiras, em especial aquelas do exterior, eu também aqui trago para dentro da supervisão do Banco Central todas essas atividades que poderiam caracterizar inclusive um crime de evasão de divisas. O artigo 23 estabelece uma série de procedimentos dessas empresas para que elas conheçam o apostador, cadastrem um apostador. Então, se um apostador, por exemplo, em determinado momento aposta um volume de recursos absolutamente incompatível com a sua atividade econômica e financeira, isso é um sinal de alerta que vai ser levado ao COAF, em especial quando isso é relacionado a pessoas politicamente expostas. Então, eu não posso ter um funcionário público que tem um teto de ganho público também, que todo mundo sabe, de X, ele apostar 200X. Veja, eu não estou dizendo que aqui tem um crime de lavagem de dinheiro, mas isso é uma situação atípica que vai precisar ser remetida ao COAF e depois investigada. Nesse sentido, essas entidades que operam essas apostas, passam então a ter essa característica de setores sensíveis e elas passam então a ter a obrigação de realizar esse Know Your Client e de comunicar ao COAF todas as atividades suspeitas. Isso é regulado pela portaria 615 de 24, 1143 também de 24, que tratam dessas normas específicas. E agora, só para encerrar, porque a minha ideia é só trazer esse aperitivo para o próximo painel, mas o que me preocupa aqui é que a gente, no fundo, está colocando mais uma instituição nesse amplo rol de instituições que tem a obrigação de comunicar ao COAF de qualquer atividade suspeita de lavar dinheiro, ou seja, a gente está colocando mais um sem número de comunicações que vão ser direcionadas ao COAF. Mas se a gente olhar para o outro lado, e a gente olhar para o nosso COAF de hoje, a gente vê que ele é absolutamente incapaz de processar todas essas informações. O COAF, só para que vocês tenham uma ideia, e veja, eu acho o COAF talvez o instrumento de política criminal de combate à lavagem de dinheiro o mais importante de todos, mas o COAF, ele recebe em média por ano 6 milhões de comunicações de todos os setores obrigados, e aqui eu estou falando de banco, estou falando de cartório, estou falando de uma série deles, e ele conta com, eu vi hoje, atualizei, 93 servidores, sendo que desses 4 são estagiários. Então, 93 servidores, por mais que eu tenha algoritmos, por mais que eu tenha um sistema tecnológico, a estrutura é absolutamente incapaz de processar o volume de informações que já tem hoje. Quando eu colocar o setor de jogos e o setor de criptoativos, que vai entrar no ano que vem, essa estrutura vai ser mais ainda incapaz de processar. Eu me lembro do antigo presidente do COAF que dizia, olha, você quer esconder uma informação, um ato suspeito de lavagem de dinheiro, a melhor forma de fazer isso é comunicar ao COAF. Você mesmo. Se você comunicar ao COAF, ela vai ficar uma entre 8 milhões de comunicações. Evidentemente, isso não vai de maneira nenhuma ser... É impossível que esse órgão seja capaz de organizar de maneira qualitativa essas informações. Se a gente olha, por exemplo, para a Espanha, a Unidade de Inteligência Financeira da Espanha, o COAF da Espanha, recebe por ano 400 comunicações. E a gente recebe 6, 7 milhões. Então, o que é importante, e por que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental que seja muito bem regulamentado o tipo de informação que precisa ser remetida ao COAF. Porque se a gente fizer uma regulamentação aberta demais, como, por exemplo, foi feito no caso dos cartórios, aquele que atua naquele setor, na dúvida, ele vai comunicar ao COAF. E a quantidade de comunicações fica excessiva. E isso
afeta profundamente a capacidade de combate e de controle de lavagem de dinheiro. Então, nessa oportunidade de regulamentação, e é esse aqui o apelo que eu queria fazer só desse setor, é que a gente olhe com muito cuidado os casos de sucesso e de não sucesso de regulamentação, para que haja um filtro e um critério para que as comunicações que tenham que ser feitas sejam só aquelas que efetivamente apontem um risco de lavagem de dinheiro. Porque se a gente abrir demais, se tiver um âmbito de abrangência muito grande, a gente vai repetir o erro que a gente teve, por exemplo, com o setor de cartórios, em que o próprio COAF entende que a regulamentação, justamente pela sua ampla abrangência, praticamente impediu que fosse feita uma política de prevenção à lavagem de dinheiro nesse setor. Então, eu acho que a gente tem um ponto importante aqui, que é cuidar dessa regulamentação, e dentro dessa regulamentação, o Pedro tocou num ponto importante, que é a questão do beneficiário final. Que eu preciso ter a capacidade de identificar quem é o beneficiário final daquela plataforma e daquela operadora. E aí vem a minha última crítica à nossa regulamentação. No nosso sistema de combate à lavagem de dinheiro, a identificação do beneficiário final é caótica no Brasil. E por quê? Porque sempre que eu tenho uma empresa e que eu preciso discutir qual é o beneficiário final, a CVM tem uma regra, o Banco Central tem outra regra, o COAF tem outra regra, ou seja, eu tenho uma confusão, aí a Receita Federal tem outra regra. E eu me lembro uma vez que eu fui fazer um parecer com uma instituição financeira que queria saber como ela ia estabelecer o beneficiário final de uma conta ônibus do exterior, e era absolutamente impossível a gente saber com precisão qual era o grau de profundidade para chegar no beneficiário final. Então aqui é uma oportunidade importante também, talvez, para a gente estabelecer uma legislação que se converse com os demais órgãos, para que a gente não tenha mais uma regra e ela seja incompatível com outras da mesma hierarquia, causando, evidentemente, uma insegurança jurídica. Então, basicamente é isso, que a gente tenha qualidade nas regras referentes à comunicação ao COAF, e que a gente possa usar essa oportunidade para, de uma forma ou de outra, racionalizar a questão do beneficiário final. Muito obrigado. Obrigado pela aula, Pierre. Vamos lá. Agora, gostaríamos de ouvir o André Gelfi, que é presidente da Associação Brasileira de Jogos Responsáveis. André... Do Instituto, desculpe, de Jogos Responsáveis. A gente sabe que você acompanhou de perto, né, toda a evolução e toda a estruturação dessa regulação. A gente gostaria de ter um panorama geral a respeito desses 14 ou 15 normativos atualmente existentes, não apenas em relação ao que já está estabelecido, mas o que pode eventualmente ser aprimorado. Por gentileza. Luca, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Queria cumprimentar o Valfrido pela organização oportuna. Acho que o momento não poderia ser melhor. A gente está aqui como sociedade, o Brasil, olhando de perto para esse assunto. E, de fato, a notícia boa dessa história toda é que a gente tem, de fato, um marco regulatório. No nosso entendimento, a gente acompanha esse processo desde o seu início, né? Aqui a gente tem algumas caras conhecidas que estamos juntos, né, Valdir? Mais de 15 anos nesse setor no Brasil, por incrível que pareça. E a gente está às vias, né, de ter, de fato, a regulamentação sendo implementada no Brasil. É inacreditável, né, depois de tanto tempo. E essa discussão de hoje aqui, com tamanha propriedade por parte das partes que foram convidadas, é sempre muito bem-vinda. Acho que é luz. E tem pontos aqui que eu levo como lição de casa para as nossas futuras interações, que a gente sempre pode melhorar nessa troca. Tenho certeza que o secretário aqui compartilha dessa perspectiva. Eu acho que a gente pode chegar mais longe. Dando um passinho para trás, o Instituto representa, basicamente, operadores já regulados e experientes há muito tempo em outras jurisdições. A gente tem, dentre os membros fundadores do Instituto, né, e o legado do Instituto, a herança do Instituto é participação em outras associações na Inglaterra. A gente tem mais de 100 licenças, e licenças longas aí foram obtidas até há 20 anos atrás. Então, a partir desse lugar, a gente reitera sempre, né, que o nosso intuito aqui é, de fato, contribuir para que o mercado se regulamente, que a gente tenha, de fato, um regramento claro que permita uma atividade saudável dentro da sua inserção na sociedade, né? Que a gente tenha, de fato,
um regramento que viabilize aí que os interesses estejam equilibrados, né? Não é na minha cabeça o caminho do antagonismo, né? O Eduardo trouxe pontos super válidos ali e a gente escutou o Cacai comentando sobre liberdades. Eu acho que, no final das contas, o que a gente está buscando aqui é uma forma de encontrar um caminho onde aquela atividade possa ser, de fato, exercida de uma forma madura, de uma forma pensada, de uma forma discutida amplamente pela sociedade para que ela aconteça. E isso em países, em sociedades de referência para a gente do ponto de vista de desenvolvimento social e econômico, é uma realidade. A gente não está aqui buscando criar uma jabuticaba brasileira. Países referências para o Brasil têm seus mercados regulados e não proibidos. Eu acho que essa proibição... eu não acredito em proibição. Acho que proibição... Eu tenho filho pequeno, a gente sabe como é que funciona. Proíbe alguma coisa, a gente vai ter, no final das contas, uma dor derivada daquela proibição. Então, eu acho que, partindo desse introito, Gianluca, com relação aos pontos mais preocupantes, são pontos compartilhados pelos próprios operadores, que são membros do Instituto hoje. A questão de lavagem de dinheiro, a gente ficou surpreso e muito positivamente surpreso com o grau de exigência que está sendo exigido pela regulamentação com relação à parte de onboarding dos clientes, né? A parte do KYC, do Know Your Client, desde reconhecimento facial, validação de documento, as restrições para que você, de fato, faça toda a transferência do teu dinheiro do mesmo CPF, ou seja, esse loop fechado, dada a característica desse mercado, onde você só pode fazer transação de conta bancária para conta gráfica do mesmo CPF, num país que basicamente adotou o Pix como a forma de se transferir dinheiro, facilmente monitorável, né? A gente entende que, para começar, em tese, a gente tem um modelo que tende a funcionar. Claro que esses riscos a gente tem que monitorar e provavelmente ajustes serão necessários. Mas, para começar, a gente está bem confiante que essa questão de lavagem de dinheiro está colocando o sarrafo num lugar bem elevado e a gente provavelmente vai ter poucos casos para serem notificados para o COAF. Além das políticas que as empresas vão seguir naturalmente para cruzar as informações aí com relação a poder aquisitivo e comportamento nas plataformas, né? Com relação à publicidade, a gente tem que procurar um caminho, né, que viabilize, de fato, que esse mercado seja canalizado para o Brasil. A gente não pode esquecer que hoje a gente tem essa atividade toda sendo provida de fora do Brasil. São centenas ou milhares de marcas que estão abordando o brasileiro hoje de forma completamente anárquica, que a gente precisa... tem um grande desafio de viabilizar que esse mercado, de fato, ele seja um mercado local, regulado no Brasil. Como é que você vai mudar um hábito da população sem que você possa comunicar? Essa é uma questão. A comunicação abusiva é outro lado da história. Agora, a gente... não pode mais publicidade. Você vai ter dificuldade de viabilizar a formalização desse mercado para você controlar todas as externalidades sem a publicidade. A gente tem que colocar esse elemento em cima da mesa. Sem contar nos setores que hoje dependem dessa história, que também é outra questão relevante, né? Para começar pelo esporte. Com relação aos menores de idade, a gente tem no Brasil algo absolutamente inovador, acho que vantagem de estar fazendo isso depois de tantos anos, né, com esse atraso, entre aspas, a gente está diante de uma exigência do regulador do reconhecimento facial. Reconhecimento facial, cruzamento de documento, a chance de você ter um menor de idade apostando a partir de 1º de janeiro é mínima. Ela vai depender do pai tirar uma foto e dar o telefone para o filho. Não tem muito outro caminho. Vai ficar muito mais difícil. E esse é um problema. Acho que os testemunhos e os casos são notórios. Eu tenho isso dentro de casa, minha filha me contando das amigas de 15 anos, que hoje, no intervalo na escola, o negócio deles é jogar pôquer, fazer aposta, um deve dinheiro para o outro. Essa é a situação. Esse é um problema que eu tenho como pai e eu estou otimista que a regulamentação, a partir de 1º de janeiro, vai secar essa dinâmica. Com relação à integridade, acho que é fundamental que a gente entenda que, se o mercado não está formalizado,
não existe um processo, uma sistematização de todas essas notificações. Hoje, esses 2.000 sites, sabe-se lá como é que eles estão olhando para isso. A partir do momento que você está dentro de uma teia de uma indústria regulada, esses procedimentos eles estão claros e mapeados. Você tem como trazer essa informação. Além do fato de que, poxa, se a gente entende que essa atividade depende do esporte transparente, é do nosso interesse a educação, a conscientização, para que, de fato, a gente não vivencie o que a gente vivenciou no passado recente, inclusive no ano passado, com relação ao esporte, que muitas vezes tem a questão do desconhecimento. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país onde essa atividade ainda é muito nova, né? A gente teve a lei em 2018, veio a pandemia, veio essa mudança de hábitos dentro de casa, e veio o Pix, né? A gente teve o Pix. O Pix foi assim um salto na experiência dos sites de aposta, né? E isso funcionou a faca de dois gumes, né? Viabilizou o mercado e viabilizou todos os abusos possíveis do mercado não regulado. Então, a gente entende que essa questão da integridade também passa pela regulamentação, é fundamental. O caminho para que isso seja endereçado, ele não é absolutamente novo. Isso já é prática, já funciona nos mercados maduros. O que o Brasil vai fazer, basicamente, é passar a ser parte dessa teia, dessa troca de informação, dessa colaboração, porque isso não é algo que acontece só no Brasil, né? A gente está numa indústria global hoje. É fundamental que a gente se insira nessa indústria. A regulamentação vai formalizar e vai exigir que isso de fato aconteça, que as empresas estejam sendo constantemente monitoradas e trabalhando essa questão e reportando da forma devida. Eu não sei se eu me esqueci de mais algum ponto relevante que foi endereçado na conversa. Eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vai ser um prazer responder. Obrigado. Vou passar a palavra agora para a Bárbara Telles. O que eu queria ouvir de você, Bárbara, frente a tudo que já foi discutido aqui, é sobre esse mercado clandestino, né? O Marco Aurélio, uma das primeiras falas, ele comentou ali que existiria, né, fazendo um comparativo com outros mercados, especialmente Reino Unido e Portugal, realidades bem distintas, né? No Reino Unido haveria quase 90% de mercado credenciado e 10% clandestino. De outro lado, em Portugal, 30% como sendo o mercado autorizado e o restante na clandestinidade. E muito seria fruto da problemática envolvendo a tributação, né? Eles não souberam endereçar o ponto ótimo que seria, né, a tributação correta para fins de que não houvesse essa migração para esse mercado negro, vamos chamar assim. E é a famosa curva de Laffer, né? Tem ali aquele ponto que você tem que observar, sob pena de passar a ter perda, evasão de divisas, de arrecadação, etc, etc. Então, a minha pergunta para você é sobre esse tema. Como que isso está sendo enfrentado via regulação? E se há algum aspecto que merece também alguma consideração em termos de correção de rota, etc. E se você também puder falar, já que as suas palavras serão as finais, na medida em que o tempo urge e temos que dar espaço para o próximo painel, se você puder falar também sobre meios de pagamento e a importância que os meios de pagamento podem vir a ter nesse contexto, né, de controle por parte do Estado. Bom, obrigada, doutor Giuseppe, certo? Gostaria de agradecer o convite do IRI, em nome do Dr. Valfrido e do Dr. Tiago, que me fez o convite também. Gostaria de parabenizar os meus colegas aqui de debate, secretário e Gelf. Sempre é muito bom escutá-los, Dr. Pier Paulo. Sou de Brasília, então hoje eu vejo muitos nomes aqui e, apesar de ser jurista, fui para o lado de relações governamentais e sei da importância de todo o trabalho que o senhor, o Cacai, o Dr. Valfrido fazem. E, em nome de todos, dou bom dia a todos que estão aqui presentes. O difícil de ficar por último para falar é que são muitos assuntos que a gente gostaria de falar e vai acabar não dando tempo, mas vou me ater aos 2 pontos que você trouxe. E é muito importante, no momento em que o secretário e o Gelf trazem, que você já tem uma regulamentação posta.
muito se tem dito sobre elaborar uma regulamentação ou pensar em uma regulamentação. Eu acredito, tem uma pessoa do setor a quem eu tenho um carinho enorme que diz que o feito é inimigo do bem feito. Do perfeito, desculpa. E no momento em que você tem aí 14 portarias, 10 delas sendo temáticas, você tem uma portaria vindo aí para tratar de mais um tema que você precisa aí endereçar, que é a questão da manipulação de resultados, integridade esportiva. O que a gente vê é que já existe uma regulamentação posta, e isso é muito bom, e que ela foi muito pensada, apesar de serem vários regramentos, como o doutor Pedro trouxe, assim, está um pouco esparso, apesar de serem vários regramentos, foram pensados em experiências internacionais. Então, é o que o Gelf trouxe. No momento, pelo menos tem um benefício de você ficar por último, como o Brasil. Você, pelo menos, aproveita muito do que os outros países trouxeram, e são regras muito restritivas, muito rigorosas, que foram trazidas nessas 10 portarias aí, temáticas, inclusive algumas que foram levantadas aqui hoje e já estão endereçadas. No momento em que a gente traz a questão das licenças, os requisitos que você precisa para adquirir uma licença, isso já está na portaria 827. Você, inclusive, como diretor ou como parte, como sócio e ali detentor de uma certa parte da empresa que vai ser uma operadora, você não pode passar por todos esses crimes, que você não pode ter, na verdade, um antecedente que traga todos esses crimes que o doutor Pedro trouxe para a gente. Então, você já tem aí regras muito restritivas e regras muito claras. E isso tudo para dizer que você tendo uma regulamentação posta, você consegue cobrar dos operadores as mesmas regras e o mesmo nível de exigência. Eu acredito que no momento em que se legalizou as apostas esportivas, lá em 2018, no momento que você traz essa legalização desse setor, como modalidade lotérica, inclusive, mas no momento que você traz essa legalização, o hiato que ficou sem regulamentação, ele fez com que o setor crescesse de uma maneira desordenada. Você vê casas de apostas sendo criadas da noite para o dia, sem regramentos, sem seguir todas essas regras, inclusive, que o Gelf trouxe, e isso é preocupante. No momento que você tem uma regulamentação, e mais que isso, você tem uma timeline do governo, você tem um prazo. Na verdade, não é uma timeline, você tem uma deadline. A partir de 1º de janeiro, apenas poderá operar no Brasil uma empresa licenciada, ou seja, que cumpriu todos os requisitos e que conseguiu alcançar uma licença dada pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Esporte, porque são as duas áreas, duas pastas, que vão analisar esse processo, quase processo licitatório, porque são mais de 150 documentos que você precisa enviar como um operador para tentar alcançar essa licença. No momento que você traz todas essas regras, e todos vão ter que seguir, inclusive, não só regras de restrição ali de sociedade, então, na pessoa física dos diretores, na pessoa física de quem vai buscar a licença, de quem faz parte dessa sociedade. Mas também você traz regras muito claras de meios de pagamento, inclusive. Você apenas vai poder operar por meios de pagamento licenciados. Acho que o doutor Pierre Paulo trouxe aqui o artigo 22 da Lei 14.790, e você tem também uma portaria que trata exatamente sobre esses processos. No momento que você traz a questão do reconhecimento facial no artigo 23 também da lei, e isso está explicitado com um QIC muito mais claro também, você tem realmente como fazer, não é só o follow the money, mas você consegue fazer o follow the client também, porque você consegue ter ali os requisitos todos, e inclusive, um dos pontos que o Dr. Pierre Paulo trouxe, quando você traz essa questão da lavagem de dinheiro, acredito que o Ministério ele foi muito feliz ao não trazer um valor mínimo que as casas precisam reportar ao COAF. Quando você atinge X mil reais, você precisa reportar sobre o que esse cliente está fazendo e está ganhando ali, ganhando, entre aspas, na casa de apostas, no operador. Você traz 19 requisitos, mais 3, que, no momento que o operador identifica qualquer um deles, ele precisa reportar. Inclusive, um deles sendo o equilíbrio entre a capacidade financeira que o cliente reportou e o que ele está apostando.
Isso é importante porque são regras que todos vão ter que seguir e no momento em que a gente está, no momento de mercado regulado, mas com as regras, apesar de postas, você não tem uma licença ainda dada, você tem uma série de casas de apostas que estão operando e sem seguir esses regramentos básicos. E eu acredito que os operadores sérios e que solicitaram a licença, e não só solicitaram a licença, mas estão nesse período de transição também aí, que foi dado a partir há 2 semanas, né? A partir do dia 1º agora, pronto. Os operadores sérios que querem adquirir uma licença, eles querem também que todos sigam as mesmas regras, que todos tenham igualdade de condições. E você só vai conseguir combater esse mercado ilegal, esse mercado paralelo, esse mercado que realmente ele é muito maléfico, não só à sociedade, como também ao apostador em si, e a todo um mercado, uma indústria por trás que quer se fortalecer, você só vai conseguir com regras claras. Eu acredito que essas 14 portarias trouxeram isso. Você precisa de 3... acredito eu, você precisa de fortalecer 3 pilares para que esse setor dê certo. O primeiro, jogador. E no momento que você traz um KYC muito claro, você traz regras de jogo responsáveis muito claras, inclusive permitindo a autoexclusão, a exclusão, a limitação de jogadores, você está dando não só os seus direitos, mas os seus deveres como jogador. E todas essas casas que querem operar com uma licença no mercado legal vão ter que seguir. O segundo pilar seriam os operadores, que vão ter que seguir todos as mesmas regras, vão ter que realmente, você vai ter que ter, o meio de pagamento vai ter que ser, vai ter que ter uma licença do Banco Central, licenciado pelo Banco Central, você vai ter toda uma regra ali por trás dos sistemas. Então, você tem os sistemas sendo credenciados, sendo, na verdade, eles precisam ter uma certificação por trás. Até os programadores de jogos também, né? Até os programadores, perfeito. Isso é muito interessante. Perfeito. Toda a cadeia você precisa ter certificado. E isso garante não só que você garante o retorno ao jogador, mas você garante a segurança também de que todos estarão operando sem nenhum jogo que esteja ali de maneira ilícita sendo veiculado. E acho que o terceiro pilar, que é muito importante trazer aqui também, é o do regulador. Hoje a gente tem a presença do secretário do Ministério do Esporte, a gente tem também a Secretaria SPA, que não é um SPA, segundo o que me contaram, mas é a SPA do Ministério da Fazenda. No momento em que ele tem todas essas regras, ele consegue não só fiscalizar. Então, a partir do momento que deu a licença, esse monitoramento constante do mercado vai acontecer, inclusive apontando esse mercado ilegal que você trouxe no início, doutor José. Mas também você traz as regras de fiscalização claras, sérias, procedimentos que vão ter que ser adotados. E mais que isso, a partir do momento que você tem todas as casas licenciadas aqui, você vai ter que fornecer números. Ao fornecer números, hoje a gente está tratando de estimativas do mercado, a gente está tratando de expectativas do mercado. A partir do momento que você tem dados concretos, você consegue, inclusive, elaborar políticas públicas concretas de combate a todas essas externalidades que a gente trouxe. E não são só externalidades negativas, não. Acredito que sim, como qualquer atividade econômica que precisa ser altamente regulada, como é o setor de apostas, você traz ali uma série de externalidades negativas, mas você tem também externalidades positivas. Você tem a geração de emprego, você tem a geração de renda, você tem toda uma movimentação em torno do desenvolvimento e tecnologia aqui no Brasil, que é importante, inclusive, para você permitir empregabilidade de jovens no futuro. Então, acredito que estamos passando por um momento muito importante, um momento em que realmente vai separar o joio do trigo, quais são essas empresas sérias e que querem a licença e quais são essas outras que não vão conseguir alcançar a licença porque elas não conferem os requisitos básicos, como o Dr. Giovanni trouxe. Então, acredito que esse debate é muito importante, não só para a gente repensar dentro de casa novas regras, mas também que a gente possa fortalecer a narrativa de que existe uma regulamentação posta, existem portarias aí rodando e existem já empresas que estão se adequando desde o início para cumprir com esses requisitos. Então, a partir do momento em que você tiver as primeiras licenças, todo mundo operando nas mesmas bases, a gente vai conseguir combater um mercado ilegal e um mercado que não é benéfico para ninguém. Sociedade, governo, indústria, não é interessante.
Então, não sei, tentei fazer um wrap-up aqui, mas espero que tenha contribuído com o debate e agradeço novamente. Obrigada. Você foi perfeita, acho que bastante esclarecedora a tua fala. Mas me colocando no lugar, né, das empresas que pagam uma outorga de 30 milhões de reais, o mínimo que essas empresas esperam, né, aguardam, é que haja também um controle sobre esses sites não autorizados, né? Então, por esse motivo da pergunta, eu acho que a Anatel também tem um papel importante para bloqueio desses sites, né? Embora não a tarefa, o desafio seja enorme quanto a isso. Enfim, mas eu acho que a gente está no caminho certo e eu acho que a partir de 1º de janeiro a gente pode esperar um mercado. Esse mercado regulado, né, com uma outra sistemática e, sem dúvida alguma, trazendo também os benefícios que a gente tanto espera advindos, né, da arrecadação e advindos dessa sistematização e dessa regulação. O tempo, infelizmente, é implacável, a gente vai ter que encerrar esse painel, mas gostaria mais uma vez de agradecer ao secretário, ao André e à Bárbara, pela presença e pela participação. Obrigado a todos. Plínio.